E o tema da mensagem desta noite é exatamente isso. Mais do que palavras, recupera pessoas. Mais do que palavras, recupera pessoas. Irmãos, a ação social, ela busca sempre levar ao indivíduo uma recuperação. Esse é o objetivo da ação social. A ação social não é assistencialismo. Não é aquele sistema que você vai dar para a pessoa a vida inteira aquilo que ela precisa, sem promover a ela conhecimento, entendimento, crescimento, para que ela seja independente ou interdependente, ou seja autônoma, aprendendo, estudando, com cursos, como nós vimos hoje aqui na Cristolândia. Aprende a fazer pão, aprende a desenhar, para que ela possa ser o quê? Não mais dependente da assistência social. Então, a assistência social entra com um momento de emergência daquele indivíduo, ajuda esse indivíduo a se restabelecer emocionalmente, socialmente, intelectualmente, espiritualmente, e a partir daí prepara esta pessoa para caminhar e viver bem, independente. E aí este deixa esta vaga e outro entra nessa vaga, e assim nós vamos trabalhando com a assistência social. Mas nós, como assistente social, a igreja com assistência social promove a recuperação física, fome gera problema físico, a recuperação emocional, escassez gera problema emocional, e principalmente, quando nós falamos de ação social, significa que nós estamos querendo levar Jesus. Mas como você vai falar de Jesus para o indivíduo que está mal fisicamente, mal emocionalmente? Ele não vai conseguir ter intelecto, raciocínio, lógica, entendimento e provavelmente estará magoadíssimo com essa divindade chamada Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele vai olhar para a situação de mazela dele e vai culpar quem? A Deus. Então nós, Igreja de Cristo, servos do Senhor, representamos a Deus, restabelecemos a ordem física dele com alimento, restabelecemos a ordem emocional com atendimento psicológico, com ouvir esse indivíduo, e restabelecemos a partir daí a conexão dele com Deus através da palavra. Mas ele só vai compreender a palavra se estiver bem fisicamente e emocionalmente. Por isso que o tema desse mês é mais do que palavras, porque o crente deve pregar o evangelho, sim ou não, igreja? Claro, nós vivemos do verbo, da pregação da palavra. Mas além do verbo, além da pregação da palavra, a nossa vida conta muito. Quando a gente vai estudar sobre linguagem, a gente vai perceber, você vai ler lá onde você buscar, você é fácil de achar, que a palavra ela influencia muito pouco na linguagem. Apenas 7%, se eu não estiver equivocado. Os outros, o percentual, os 93% envolve ação, uma série de linguagens corporais e ação. Então o verbo, a palavra é importante na nossa ação de testemunho, na nossa ação de pregação do evangelho. Mas a ação física, o movimento, o agir, aí sim ratifica o que você ou eu, nós estamos pregando. Por isso toda recuperação, irmãos, se faz necessário a ajuda de uma terceira pessoa. Eu não estou aqui, nem você está aqui por conta própria. Nós não chegamos a ter um encontro com Cristo porque somos o máximo. Aqui só tem um máximo, que é o homem máximo, né? Os demais não. Mas não é mérito meu ou seu, não é mérito seu ou meu termos sido lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Houve a atuação de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é o próprio Deus. E na atuação de Deus, em seu amor, na cruz do Calvário, agindo por mim e por você, houve ali sacrifício e dor de Deus e do próprio Cristo. Nós não nos salvamos, é a graça, o favor sem merecimento. Ou seja, a nossa fé nos direciona a sempre entender que existe uma terceira pessoa para que haja um milagre. O milagre que aconteceu naqueles que são salvos, nós e tantos outros, não foi um milagre a partir da decisão e do agir de uma terceira pessoa, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse agir de Deus Pai, Filho e Espírito Santo gerou a Deus, obviamente, disposição de sacrificar-se a si mesmo, sentir dores profundas, ou seja, toda vez que nós, servos do Senhor, decidimos agir, sermos a terceira pessoa na vida de alguém, não será fácil. Vai ter que haver sacrifício, muitas vezes dor,
da nossa parte. Sacrifício de tempo de orar, sacrifício de perder, entre aspas, tempo com alguém, ouvir. Hoje em dia essa geração não quer ouvir ninguém, não é verdade? Ninguém tem tempo para ninguém. É um sacrifício ouvir a mesma coisa 10 vezes da mesma pessoa que está em estado de mazela. Portanto, a nossa fé existe a necessidade, para se recuperar alguém, existe a necessidade da terceira pessoa, do outro. Eu, tu, ele, né? A terceira pessoa é ele. E quando você vê o personagem da Bíblia do Novo Testamento, Pedro, homem de Deus, fiel ao Senhor, temente. Pedro entra numa crise existencial profunda após a morte de Cristo. Pedro entra, provavelmente, num trauma onde ele nega Jesus 3 vezes, vê o seu rabi, o seu mestre, sendo brutalmente assassinado, não coparticipou em nenhum momento para tentar evitar, feito as promessas anteriores, ele iria participar, iria tentar impedir. Pedro se acovardou, como eu me acovardaria, e você também, e ele fugiu e negou Jesus. Entra numa crise existencial, parte para o início, lá de onde ele veio. E ele vai para onde? Para pescar novamente. Nesses 40 e poucos dias que ele estava lá pescando, nas suas crises existenciais, Pedro termina a sua pescaria, de repente ele não pega nada, ele ouve uma voz: ei, Pedro, joga a rede à sua direita. Pedro no instinto joga. De repente Pedro puxa a rede e percebe que a rede está o quê? Cheia ou vazia? Cheia. Imediatamente as suas emoções se conectam com o passado. Eu conheço isso, eu já senti isso, eu já vi isso. Quando ele olha, vê a silhueta de alguém que parece com alguém que ele conhece. Ao invés de se jogar como fez lá atrás e andar sobre o mar, Pedro, o que ele faz? Se veste e vai nadando até o encontro de quem? Do mestre, do rabi, do Messias, Jesus ressurreto. Ao invés de Jesus questionar Pedro, fazer ali uma exegese de um texto e explicar a Pedro tudo o que iria acontecer, Jesus estava lá com a churrasqueirinha lá, feliz da vida. Chega aí, Pedro, vamos comer, e lá na brasa o churrasquinho pronto de peixe, aquele cheiro gostoso, senta aqui, puxa banquinho para Pedro, sem nenhuma cerimônia. E começa a dar o pratinho para Pedro, come aí, Pedro mastiga de cá, Jesus mastiga de lá, e vão conversando. De repente, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, amo Jesus. Então come mais um pouco. E vão comendo, saboreando, a mente, o coração de Pedro vai se aliviando. Jesus olha para Pedro novamente e diz: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: te amo, Jesus. Então come mais um pouquinho desse peixinho que está bom. Vão comendo, se alimentando, e pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ama, Ágapes? Ágape, tu é capaz de morrer por mim? Pedro se entristece, o texto diz, né? Se emociona e diz: eu te amo, Jesus. E Pedro vive e morre por quem? Por Jesus. Houve a necessidade para a restauração do coração de Pedro, não de uma mensagem exegética, difícil para Pedro. Apenas Pedro precisou de quê, irmãos? De igreja ali? Pedro não precisou de igreja. Pedro precisou de carinho de Jesus. Pedro precisou de diálogo com Jesus. Pedro não precisou ser cobrado de nada, porque Pedro já sabia o que havia feito. Pedro precisava ser restaurado. Pedro não se restaurou sozinho. Pedro não se recuperou sozinho. Houve a necessidade de uma terceira pessoa, que foi a pessoa do próprio Jesus. Assim é a humanidade. Nós não temos capacidade de nos recuperar sozinhos. Nós precisamos da intervenção do próprio Deus em Cristo Jesus. E hoje, neste mundo terreno, temporal, ele utiliza quem, irmãos? Para ser a terceira pessoa. É a sarça ardente, é o próprio Jesus que aparece, ou é você que vai ser a terceira pessoa? É você. E essa é a grande dificuldade nossa. Sabe, irmãos, todos nós gostamos de ouvir palavras de amor. Quem não gosta de ouvir palavras de amor? Todos nós gostamos. Todos nós gostamos de ouvir elogios, incentivo, perdão. Todos nós gostamos de ouvir de alguém que, quando nos fere, nos magoa: eu prometo mudar. Não é isso? Mas do que adianta alguém prometer mudar se não mudar? No meu máximo tem um capítulo que fala sobre isso.
Mudança só é mudança quando a gente o quê? Quando a gente muda. Intenção de mudar não serve para nada. Intenção de ajudar não serve para nada. Só fica consigo mesmo, com você mesmo. Então, toda vez que você tem a intenção de fazer alguma coisa, apenas palavras não resolvem nada. Mudança só é mudança quando nós mudamos, quando nós agimos. Como os cristãos, irmãos, a nossa fé está firmada na esperança e na vida eterna. E se não for essa esperança na vida eterna, que nós mencionamos aqui de 1 Pedro, nós não vamos conseguir passar pelas provações. Nós só conseguiremos passar pelas provações olhando para o mundo por vir, sim. Mas além de olhar para o mundo por vir, nós gostamos muito de falar do céu, da volta de Cristo, de morar com Jesus. Nós temos imagens bíblicas em nosso coração, em nossa mente, a respeito da eternidade, e isso é maravilhoso, porque sem isso eu não consigo vencer as lutas e as batalhas deste tempo. Eu preciso focar no amanhã para passar pelas provações e dores deste tempo, sabendo que quando nós encontrarmos com Cristo, nós seremos o quê? Glorificados. Não haverá pranto, dor, tristeza, não é isso? Nós ganharemos um novo corpo. Quem está doente será curado eternamente. E é bom lembrar e relembrar disso. Temos esperança sim, irmãos, no mundo por vir, uma esperança viva. Mas nossa preocupação com olhar para o céu, que é bom, não pode nos impedir de olhar para a terra. A nossa preocupação de olhar para o mundo sobrenatural não pode nos impedir, em hipótese alguma, de olhar para o mundo natural. E é por isso que fazemos ação social. É por isso que nós temos que olhar para o outro e viver para o outro e ser a terceira pessoa. Olhar para o mundo por vir não pode me impedir de enxergar as dores desse mundo temporal. E às vezes, irmãos, a igreja que eu digo o indivíduo, o crente, a igreja de Cristo, está tão preocupada com o céu, e vocês vão lembrar de igrejas assim, que esquecemos da terra. Estão tão preocupadas com o amanhã que esquecem o hoje. Estamos tão preocupados com o espiritual que esquecemos muitas vezes do mundo real em qual vivemos. E Jesus, na sua infinita sabedoria, sabendo isso, ele nos exorta. Ele nos dá um texto onde ele nos exorta fortemente, fazendo separação do joio do trigo, mas ele usa uma outra linguagem, bodes e ovelhas, direcionando a cada um de nós o que eu estou fazendo, eu que digo que sou salvo, você que diz que é salvo. Jesus nos exorta para fazer uma reflexão se realmente eu estou vivendo uma vida apenas olhando para o céu como religioso, ou se eu estou vivendo uma vida espiritual, me doando e me sacrificando, e vivendo uma vida olhando para a terra e vivendo para levar o evangelho através da minha vida. Nós vamos ler juntos o Mateus 25, de 31 a 40, onde Jesus está nos exortando, chamando a nossa atenção. Eu quero convidar, sentados mesmo, vocês a contemplar o céu com Jesus Cristo, mas olhando também para a terra neste texto. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que vocês fizeram
fizeram algum dos meus irmãos, qual o finalzinho? A mim fizeram. Que responsabilidade. Jesus está dizendo, irmãos, que em toda vez que nós entregamos o nosso coração em ação para ser bênção, Ele está olhando para nós, está anotando, está recebendo. Sabe o que acontece? Algumas religiões acham que o fazer ação social leva à salvação. Estão equivocados. Fazer ação social por interesse por alguma coisa, para Deus isso não funciona. E você vê muito aqui em Campo Grande isso, né? Várias religiões dando, o que não falta é ação social aqui. Mas todo crente, vou voltar, fazer ação social não gera salvação. Mas salvação gera o quê? Ação social. Entende isso? Fazer ação social não gera salvação, não gera. Mas quem é salvo tem a mente, o coração e a vida voltada para agir para a sociedade, em benefício da sociedade, lembrando do texto que nós acabamos de ler. Jesus nos dá uma visão, irmãos, da eternidade, e isso é bom. Mas para isso ele nos mostra a necessidade dos outros. Mas aqui ele nos faz uma promessa neste texto. A primeira promessa que ele faz é que Jesus nos revelará a sua glória. Quando olharmos para os outros, quando recuperarmos ou buscarmos recuperar pessoas, nós veremos a glória de Deus. Para isso acontecer, nós precisamos muito mais do que discurso, muito mais do que palavras. O crente gosta muito de ver a glória de Deus, isso é maravilhoso, cantamos isso, pregamos isso, mas Jesus nos mostra que nosso desejo de ver a glória de Deus só se realizará, só será realizado se notarmos as necessidades dos outros. A glória de Deus me será revelada se eu deixar de ser egocêntrico, se eu deixar de ser egoísta, se eu deixar de ser individualista e não pensar apenas nas minhas questões, nos meus problemas, nas minhas demandas e investir só tempo nas minhas demandas espirituais e orar por mim, pela minha casa, pela minha família, pelos meus negócios, só por mim. Este crente está equivocado com relação à sua fé, com relação ao sacrifício de Jesus na cruz e o que é a salvação. Jesus está dizendo no texto que todo salvo em Cristo Jesus será um dia separado. E essa separação, um dos critérios será o que você fez aqui nesta terra, como testemunho público do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você viveu uma vida religiosa ou você viveu uma vida de fé, mas de sacrifício, levando o evangelho de Cristo através de ação, através de um chinelo, através de um casaco, de um agasalho, através de um pão, uma comida. É isso que Jesus está nos exortando. Jesus nos mostra que não está olhando para os nossos templos suntuosos, irmãos, e igrejas estão em pecados. Você vê em São Paulo um templo absurdo, importaram pedras de Israel, milhões e milhões e milhões e milhões de reais para construir um grande templo, um suntuoso templo. Jesus não está se importando com isso. Jesus nos mostra que não está olhando as nossas pregações. Eu me lembro quando eu era garoto, eu ia em igrejas muito simples e o pastor ou o dirigente, o português era todo errado. E no início eu prestava atenção no português errado, mas depois eu fui aprendendo que o que contava era o Espírito falando, através daqueles homens e mulheres piedosos. Jesus não está preocupado com a forma de nossas pregações. Jesus não está muito preocupado com as canções que cantamos. Jesus está mais preocupado, está muito atento ao que evidencia que somos servos que cuidam de pessoas. Não adianta eu cantar, você cantar, levantar a mão, chorar aqui nos cultos, dentro do templo. E quando nós saímos para fora, nós vivemos uma vida mundana e carnal, sendo individualistas, apesar de nos chamarmos de crentes. E Jesus nos exorta nesse tempo. Jesus está atento à evidência que levamos ao mundo de nossa fé através de nosso sacrifício. Isso será o critério de Jesus para dar a nós o título de servo bom e fiel, chamados por ele de ovelhas e não bodes. Veja o que ele diz no texto.
Mateus 25, 32 e 33. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. A igreja que vive apenas para dentro de si não será agraciada. Não estou falando igreja templo, estou falando a igreja, cada um de nós. Precisamos, para ser agraciados de Deus, chamados de salvos, precisamos agir como salvos. A igreja é como um saleiro, né? Aqui é um grande saleiro. Você vai aí num restaurante ou em casa, tem a saladinha lá, o saleiro está na mesa e a salada sem sal. Adianta o saleiro na mesa se você não utilizar o sal? Sim ou não? Claro que não, joga fora o saleiro. Ou usa ou joga fora, não é isso? A igreja é o saleiro. Quando nós saímos para o mundo, para fora, nós estamos temperando este mundo sem sal. Esta é a nossa função, nos reunimos, glorificamos, nos enchemos do Espírito, nos enchemos da palavra, instrução, métodos e vamos o quê? Salgar o mundo não só com verbo, não só com palavras. Não adianta nós vermos as mazelas e simplesmente olhar e não agir. De alguma forma, nós precisamos agir. O crente que vive só para si não será agraciado. A glória de Deus nos será revelada se cuidarmos de pessoas. Nós precisamos cuidar de pessoas. E a partir daí a glória de Deus vem sobre nós. Pessoas que necessitam. É a igreja do Senhor que cuida. Pessoas que choram. É a igreja do Senhor que cuida. Pessoas que têm fome. É a igreja do Senhor quem cuida. Pessoas que estão doentes. É a igreja do Senhor que cuida. Nós não podemos transferir para o Estado ou para qualquer outro. Somos nós que temos que ser os primeiros a cuidar. A igreja dos salvos busca viver muito mais que palavra. Busca viver resgatando vidas. E para isso se faz necessário sacrifício dos salvos. Não é fácil você ajudar. Não é fácil você abençoar. Sempre haverá sacrifício daquele que leva o evangelho através de ação e não só de palavras. Você é uma igreja que salva, meu irmão. A sua comunidade onde você está, convive, o grupo social ao qual você pertence, olha para você e diz: esse é uma igreja que salva. É uma igreja que vê mazelas, tristezas, colegas às vezes de trabalho que estão deprimidos, e às vezes crentes não percebem ou não querem investir tempo. Leve salvação através de um ouvido ou de uma palavra abençoadora. Não é de religião, mas é do amor de Cristo que essas pessoas precisam. Jesus nos revela a sua glória se olharmos para os outros e viveremos com o Rei da Glória. Se vivermos mais do que palavras, buscando recuperar pessoas com nossas ações. Jesus nos fala de famintos. Jesus nos fala de sedentos. Jesus nos fala de refugiados, de desabrigados, com frio, enfermos, aprisionados. Jesus nos diz que se cuidarmos destas pessoas, receberemos um tratamento especial do próprio Deus. Mateus 25, 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja só, seremos chamados não de malditos, mas seremos chamados de benditos de meu Pai. Ele nos diz, Cristo nos diz que entraremos, essa é a nossa esperança viva, entraremos no reino do Senhor. Ele, Cristo, mostra que esse lugar foi preparado para aqueles que cuidam de pessoas, as ovelhas que cuidaram. Dos frutos, diz lá Mateus 7,16, dos frutos conhecerei a árvore. O salvo, aqui neste tempo, no mundo temporal, ele é conhecido não é só pela verborragia, não é só pela palavra, ele é conhecido muito mais pelo que faz. Não adianta, você já conhecer, já deve ter acontecido isso com você, aquele crente cheio de poder, cheio disso, cheio daquilo, mas que tem uma vida totalmente contrária ao que prega.
Ao invés de evangelizar, desevangeliza. Então nós precisamos viver o que Cristo está nos chamando a atenção, é para viver uma vida dando frutos. E é isso que precisa. Será que você como igreja tem cuidado de pessoas? Será que você ou eu como igreja tem agido como o Rei deseja? Será que eu ou você que estamos agindo como benditos? Ou estamos agindo simplesmente como bons religiosos? Eu quero concluir aqui a mensagem desta noite falando sobre um grupo chamado morávios. Os morávios, no ano de 1600, eles moravam na Boêmia, e a própria Morávia, a antiga República Tcheca nos dias de hoje. Havia naquele tempo, em 1600, naqueles séculos, guerras religiosas. Quando um rei protestante subia ao trono, eles perseguiam os católicos, sem piedade. Quando o rei católico subia ao trono, perseguia os protestantes, sem piedade. E sobe ao trono um rei católico romano, e qual desencadeou uma terrível perseguição aos crentes moravianos. Aproximadamente 16 mil famílias são obrigadas a sair da República Tcheca e buscando segurança, e vão buscando, andando, caminhando, até que chegam às fronteiras da Alemanha e conseguem encontrar lá uma área muito grande de um crente piedoso chamado Conde de Zinzendorf. Um crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ali aquele conde sabia da situação dessas 16 mil famílias e cede terras para que aquelas famílias pudessem se refugiar. E aquelas famílias, elas começam, obviamente, várias, não denominações, mas várias tendências religiosas tinham ali chegado também, e houve num período de acomodação, questões doutrinárias, e houve ali um período de conflito doutrinário. Mas Deus continuou trabalhando com aquela comunidade, com aquelas famílias, com aqueles crentes piedosos. E ali, em um determinado momento, eles começam a buscar se santificar, e ali começa um avivamento espiritual. Naquela comunidade de perseguidos. Pessoas que perderam tudo. Emprego, projetos de vida. Muitos dos que eles amavam foram perseguidos, mortos, torturados. Alguns estavam aprisionados em minas de carvão, enfim. A história desses moravianos era a história de tragédia e de refugiado, como os venezuelanos estão se refugiando no Brasil. Tragédia e tristeza. Mesmo assim, eles conseguiram manter a sua fé de pé. E começaram a amadurecer a fé e entraram no propósito de oração e de santificação, e começou a haver um avivamento ali. O avivamento, vocês conhecem a Torre de Vigília, eles dividiram em 24 horas, tinha alguns orando ininterruptamente, e oração, e aquela comunidade começou a se avivar, nunca parava de orar. Esse movimento de avivamento durou 100 anos de avivamento espiritual, 100 anos. Os morávios, aquela comunidade de refugiados que vieram de sofrimento e dor, de alguma forma miraculosa, reaprenderam a se adaptar neste mundo cruel e a servir ao Senhor e não apenas ser servido. Deus usou o Conde Zinzendorf para abençoá-los e dar terras e proteção. Mas eles entenderam pelo Espírito que eles precisavam fazer o que Jesus diz: cuidar de outras pessoas, apesar de não ter aquilo que gostariam de ter. Sabe o que acontece? Esse avivamento espiritual que veio através dessas orações começou a levantar homens e mulheres missionários para todo o mundo. Alasca, e foram enviando. Só que, não desprezando os nossos missionários, lá era diferente. Porque os nossos missionários hoje, nós temos avião, né? Então você vai, passa 4 anos e volta e rever a família. Em 1600 não. Saía, abandonava a sua cidade, a sua comunidade, para nunca mais voltar e ver ninguém. Saía para morrer pelo Evangelho. E nesses missionários que Deus levantou 2 jovens de 20 e poucos anos, chamados jovens moravianos, que eles sentiram de Deus, ouviram que na Índia, numa da ilha próxima à Índia, havia cerca de 3.000 escravos que precisavam ouvir
do Evangelho. Esses jovens, eles tinham dom de carpintaria, eles eram bons nisso, mas não serviria a profissão deles para lá. E esses jovens entenderam de Deus que os escravos não ouviriam brancos de olhos azuis de uma casta superior falar de um Jesus misericordioso. Então, pelo Espírito de Deus, esses dois jovens, para conseguir recursos e conseguir entrar nessa comunidade de escravos e pregar o amor de Cristo para eles, esses dois jovens decidem se vender como escravos para esse senhor de escravos dessa ilha na Índia. Ao se venderem como escravos, não tinha mais jeito. Só o fato de ser missionários, eles não retornariam à sua terra. Ao vender-se como escravos, morreriam como escravos. O amor de Deus, através do avivamento espiritual, tocou no coração desses dois jovens de 20 e poucos anos para largar tudo o que eles tinham, largar inclusive a liberdade, para se tornarem escravos para pregar o evangelho para escravos. Porque o Espírito Santo de Deus falou para eles que era dessa forma que eles conseguiriam olhar para os olhos dos escravos e estes escravos respeitarem o evangelho que eles pregam de amor e sacrifício. Porque ninguém, em sã consciência, se venderia como escravo para falar boas novas para uma outra pessoa. E estes jovens foram e nunca mais teve notícia desses jovens. Assim eram os missionários naquele tempo. Iam e não se tinham notícias. O que fica para nós, irmãos, nesta noite? A nossa guerra não é contra a carne. Às vezes nós achamos que não estamos fazendo coisas ou não podemos fazer coisas e limitamos o não fazer porque não podemos fisicamente ou não podemos financeiramente. A nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra é contra principados e potestades. Quando eu ou você não estamos conseguindo agir em nome de Deus, eu preciso me questionar o que é que está me impedindo de agir. Por que tenho medo de agir? Por que tenho muitas vezes preguiça de agir em nome de Deus? Por que não tenho feito isso? Sabe, irmãos, esses moravianos dedicaram a sua vida para falar a mesma linguagem destes africanos escravos, mas você às vezes não precisa sacrificar a sua vida tanto assim, basta você olhar para o lado e perceber que existem pessoas que estão precisando que você invista tempo de sua vida com a vida deles, para que eles possam olhar para os seus olhos. Só o avivamento espiritual conseguiu fazer com que esta igreja dos moravianos pudessem olhar para fora. Antes desse avivamento espiritual, os moravianos olhavam para si, para a sua forma de culto, e brigavam entre si qual era a forma de culto ideal ou correta diante de Deus. Religião. No dia que eles buscaram ao Senhor, começaram a buscar o Senhor e se santificar, houve um avivamento, e a forma de culto já não era importante. O que importava era o outro, aquele que estava sofrendo. Quando houve avivamento, os moravianos já não se preocupavam mais com aquilo que não tinham, porque eles não tinham muitas coisas, mas começaram a se preocupar com aqueles que tinham menos do que eles, que era a salvação. Nós reclamamos demais, irmãos. Reclamamos demais. Nós exigimos muito de Deus, muito. Nós cobramos muito de Deus. Nós colocamos muita coisa na conta de Deus e, na verdade, provavelmente nós estejamos fazendo muito pouco do que nós podemos fazer em nome de Jesus. Sabe, Deus tem chamado a igreja, chamado a cada um de nós, para nós primeiros reconhecermos Jesus como o único e suficiente Salvador. Agir por qualquer outra razão não vai gerar salvação. Mas todo salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, se torna piedoso. Se você não é piedoso, se você não olha as mazelas deste mundo, da sua comunidade, não sente, você precisa rever seus conceitos e valores. Você precisa sentir. Porque haverá um dia onde Deus vai cobrar de mim e de você quem somos nós.
bodes ou ovelhas. Se você é ovelha, faça com os morávios, avivamento na sua vida, avivamento na sua casa, avivamento na sua família, para que os seus olhos espirituais possa acontecer a mesma coisa que aconteceu com os moravianos. Eles deixaram de olhar para si, para olhar para fora. Só o Espírito Santo de Deus faz isso na nossa vida. Nos desperta para amar aqueles que muitas vezes não mereceriam ser amados. E se você não tem Jesus ainda e está pensando, o que é esse negócio de Jesus? Eu ainda não aceitei Jesus. Aceitar Jesus é crer em Jesus como Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele quer tirar as suas angústias. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer fazer de você um renovo, uma pessoa nova. Ele quer tirar as suas ansiedades, os seus medos, os seus pânicos. Esse medo da morte, muitas vezes. Ele quer restaurar a sua vida. Suas finanças, seu casamento, seus filhos. A sua vida só vai ser restaurada se você for restaurado. Se você for recuperado. E hoje Deus está usando a terceira pessoa, que é a igreja, que é a palavra, que é o próprio Cristo, que é o Espírito Santo, para te resgatar de todo o pecado, te resgatar de todo o individualismo, te resgatar de todo o egoísmo e trazer para você vida nova, vida em abundância, transformando você de um bode a uma ovelha do Senhor, garantindo para você e para mim, para a igreja do Senhor, vida eterna. Mas eu ou você não podemos deitar essa noite descansar, como o salmista diz. Se a partir de hoje eu não pensava nos outros, em agir a favor dos outros, em viver, agir e orar a favor dos outros, esta noite em diante, você não pode dormir sem gastar ou investir tempo naquelas pessoas que você sabe que precisam de você, como a terceira pessoa intervindo sobre a vida dela. Deus te chamou para isso, para te usar neste tempo, neste mundo. Não será sarça ardente, não serão anjos, mas se for necessário as pedras clamarão. Mas que não seja necessário no seu convívio as pedras clamarem, que eu e você possamos ser representantes do reino de Deus e levar a salvação através da palavra, mas através de muito mais do que palavras, resgatando aquele que precisa ser de agasalho, de alimento, que está com sede, que precisa de justiça, que precisa de amor.